Imagine agora mesmo, neste exato momento, enquanto sua voz sussurra as palavras do terço da Divina Misericórdia, algo extraordinário está acontecendo nos céus. Algo que seus olhos não podem contemplar, mas que Santa Faustina testemunhou em suas visões místicas. Os anjos param, os santos se ajoelham, o próprio Cristo se volta para ouvir sua oração. Você já sentiu aquela inquietação profunda? Aquela sensação de que suas orações sobem como fumaça, dissipando-se no ar sem alcançar seu destino? Você já se perguntou, nas noites mais escuras da sua alma, se realmente vale a pena continuar rezando quando tudo parece silêncio? Esta é a história que a Igreja raramente conta com todos os detalhes místicos. É a verdade sobre o que realmente acontece no plano espiritual, quando as contas do terço passam por seus dedos e as palavras da Divina Misericórdia saem de seus lábios. É um testemunho que pode transformar para sempre sua compreensão sobre o poder sobrenatural desta devoção. Santa Faustina Kowalska, a humilde freira polonesa, recebeu de Jesus Cristo não apenas a revelação da Divina Misericórdia, mas foi conduzida além do véu que separa nosso mundo do reino celestial. Ela viu, com olhos sobrenaturalmente abertos, as realidades espirituais que ocorrem quando rezamos o terço da misericórdia. E o que ela testemunhou desafia nossa compreensão limitada sobre o impacto de nossas orações. Quando você reza o terço da Divina Misericórdia, escreveu Santa Faustina em seu diário, você se aproxima do trono de Deus de uma maneira especial. Mas o que isso realmente significa, o que realmente acontece no céu quando essas palavras são pronunciadas com fé? A resposta vai além de qualquer consolo que você já tenha experimentado. Na primeira vez que Jesus apareceu a Santa Faustina revelando a devoção da Divina Misericórdia, ele não apenas ditou as palavras da oração. Cristo revelou algo profundamente misterioso, que esta não seria uma oração comum, mas um canal direto de graça, um condutor sobrenatural de misericórdia tão poderoso que alteraria o próprio funcionamento da justiça divina. No dia 13 de setembro de 1935, Faustina teve uma visão. Um anjo, executor da ira divina, estava prestes a castigar uma região inteira da terra pelos pecados de seus habitantes. A freira tentou implorar misericórdia, mas suas súplicas pareciam insuficientes diante da justiça que precisava ser satisfeita. Foi então que, interiormente, ela foi instruída a rezar as palavras que Jesus lhe havia ensinado. Quando começou a recitar, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, algo extraordinário aconteceu. O anjo tornou-se impotente. Não podia executar o justo castigo. A força invisível da misericórdia havia criado um escudo protetor sobre aquele lugar. Faustina testemunhou como a simples recitação desta oração desarmou o próprio mensageiro da justiça divina, fazendo-o recuar diante do poder da misericórdia invocada. Este não é um conto piedoso para acalmar devotos. É um testemunho místico registrado nos diários de uma santa canonizada, aprovado pela Igreja e confirmado por milagres incontáveis. É a revelação de que, quando você reza o terço da Divina Misericórdia, suas palavras não são apenas sons que se perdem no ar. Elas possuem um poder espiritual tangível que altera a realidade no plano sobrenatural. O que acontece no céu quando essas palavras são proferidas? Primeiro, é preciso compreender que o tempo celestial não funciona como nosso tempo terreno. Cada vez que você reza o terço da Divina Misericórdia, você está, de certo modo, presente no momento da paixão de Cristo. É isto que significa quando rezamos pelos méritos de sua dolorosa paixão. Não estamos apenas lembrando um evento histórico. Na economia da salvação, estamos tornando presente o valor infinito daquele sacrifício. Santa Faustina escreveu em seu diário: vi como as palavras desta oração
penetravam o coração de Jesus. É como se cada palavra fosse uma gota do preciosíssimo, sangue caindo sobre almas em necessidade. Quando você pronuncia pela sua dolorosa paixão, o próprio Cristo apresenta ao Pai eterno as chagas ainda frescas de seu sacrifício. O véu entre o tempo e a eternidade se dissolve, e o valor infinito da cruz é aplicado às necessidades apresentadas em sua oração. Mas há mais, muito mais. Faustina descreve como os anjos se reúnem ao redor de quem reza o terço. Não um ou dois, mas legiões de seres celestiais, alguns recolhendo as orações como pétalas de rosas, outros formando um escudo de proteção ao redor do orante. É como se o céu inteiro se inclinasse para ouvir estas palavras específicas, reconhecendo nelas uma chave especial que abre os tesouros da misericórdia divina. Vi a luz que emanava do coração de Jesus, escreveu Faustina, envolvendo primeiro a pessoa que rezava, depois se expandindo para as almas mencionadas na oração e, finalmente, abraçando o mundo inteiro. Esta luz, explicou Jesus a ela, é a própria misericórdia divina em ação, uma força purificadora e transformadora que começa a operar no momento em que as primeiras palavras do terço são pronunciadas. Você já se perguntou por que algumas orações parecem mais poderosas que outras? Por que algumas devoções carregam promessas tão extraordinárias? A resposta está no próprio desígnio divino. Assim como Deus escolheu a água como matéria para o batismo e o pão e vinho para a Eucaristia, Ele designou certas fórmulas de oração como condutores especiais de graça. O terço da Divina Misericórdia foi divinamente instituído como um condutor extraordinário de misericórdia, especialmente para nossos tempos desesperados. Quando Jesus disse a Faustina, "Nesta hora, não negarei nada à alma que me pede pela minha paixão", ele estava revelando um princípio espiritual de tremenda importância. Na economia divina, existem momentos, lugares e orações que carregam uma eficácia singular. A hora da misericórdia, 3 da tarde, e o terço da misericórdia são, nas palavras de Cristo, a Faustina, a última tábua de salvação oferecida à humanidade antes de sua vinda como justo juiz. O que realmente acontece no céu quando você reza o terço da Divina Misericórdia? Segundo as revelações a Santa Faustina, no momento em que você começa a recitação, sua voz não está sozinha. Você se une ao coro celestial. Sua oração singular torna-se parte de uma sinfonia cósmica de intercessão. As almas do purgatório encontram alívio temporário. Os moribundos recebem graças especiais de conversão. Os pecadores mais endurecidos sentem uma inexplicável inquietação que pode conduzi-los ao arrependimento. Faustina testemunhou algo ainda mais extraordinário. Ela viu como, durante a recitação do terço da misericórdia, as leis habituais que governam a distribuição da graça pareciam ser temporariamente suspensas. Normalmente, Deus respeita o livre-arbítrio humano, oferecendo graças que podem ser aceitas ou rejeitadas. Mas durante o terço da misericórdia, especialmente quando rezado diante do Santíssimo Sacramento ou na hora da morte de alguém, Faustina viu como graças extraordinárias eram praticamente impostas às almas, mesmo as mais relutantes. Vi como raios de luz e misericórdia cercavam uma alma agonizante pela qual o terço estava sendo rezado, escreveu ela. Os demônios fugiam em terror, e a alma, mesmo sem estar consciente, era envolvida por uma força que a atraía para Deus. Este é o poder intercessor do terço. Ele não apenas pede misericórdia, mas de algum modo misterioso, pela autoridade concedida por Cristo, praticamente exige essa misericórdia. Isso nos leva a uma das revelações mais profundas de Faustina sobre esta devoção. Jesus lhe disse, quando rezam este terço junto a um moribundo,
Eu me coloco entre o Pai e a alma agonizante, não como justo juiz, mas como Salvador misericordioso. Compreenda a dimensão desta promessa. O próprio Cristo altera sua posição em relação àquela alma. Ele não abandona sua justiça, mas permite que sua misericórdia a preceda, criando para aquela pessoa uma última oportunidade de salvação. Porém, o impacto celestial do terço não se limita aos casos extremos de morte e julgamento. No dia a dia espiritual, ele opera transformações silenciosas, mas profundas. Faustina observou como o rosário da Divina Misericórdia criava um campo de proteção ao redor de quem o rezava regularmente. As tentações perdiam força, as virtudes floresciam mais facilmente. O discernimento espiritual tornava-se mais aguçado. Vi como uma pessoa que rezava fielmente este terço por longo tempo era envolvida por uma luz especial, relatou Faustina. Os anjos a tratavam com reverência particular, reconhecendo nela o selo da misericórdia divina. Este selo da misericórdia não é uma marca visível, mas uma realidade espiritual que os seres celestiais podem perceber, uma espécie de assinatura divina que identifica aquela alma como objeto especial da proteção e predileção divinas. Você deve estar se perguntando, se este terço é tão poderoso, por que não vemos resultados mais imediatos em nossas vidas? Por que ainda experimentamos sofrimentos, dúvidas e lutas? Aqui está uma das lições mais profundas das revelações de Faustina. Os efeitos mais importantes do terço da misericórdia ocorrem no plano espiritual, invisível aos nossos olhos terrenos. A transformação que ele opera é, primeiramente, interior e sobrenatural, antes de se manifestar externamente. Jesus explicou a Faustina: através deste terço você obtém tudo, se o que pede estiver de acordo com a minha vontade. Esta condição, de acordo com a minha vontade, não é uma limitação do poder da oração, mas uma proteção para nós. Muitas vezes pedimos coisas que, se concedidas, nos afastariam de nossa salvação. A verdadeira eficácia do terço da misericórdia está em alinhar nossa vontade com a vontade divina, de modo que passamos a desejar o que Deus deseja para nós. Faustina testemunhou como, no céu, cada recitação do terço criava uma espécie de crédito espiritual na conta do orante. Estas graças acumuladas não eram perdidas mesmo quando a pessoa, temporariamente, se afastava de Deus. Elas permaneciam como um tesouro celestial, esperando o momento apropriado para serem derramadas. Muitas vezes nos momentos de maior necessidade espiritual, quando a pessoa menos esperava. Este é o paradoxo da divina misericórdia que Faustina contemplou. Quanto mais desesperadora parece a situação, quanto mais profundo o abismo do pecado, quanto mais terrível a condição espiritual, maior é a eficácia desta oração. Jesus revelou a ela: as almas que invocam minha misericórdia deliciam meu coração. A tais almas concedo graças além de seus pedidos. Não posso punir mesmo o maior pecador, se ele suplicar minha compaixão. Pense na implicação teológica desta revelação. O Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Senhor da Justiça Perfeita, voluntariamente limita seu poder de punir quando a divina misericórdia é invocada através deste terço. Isto não significa que o pecado seja ignorado ou que a conversão seja dispensável. Significa que Deus escolheu fazer desta oração específica um instrumento privilegiado de sua misericórdia, especialmente adaptado para a gravidade de nossa época. Muitos católicos não compreendem completamente a centralidade da divina misericórdia na espiritualidade contemporânea. O Papa São João Paulo II, que canonizou Faustina e instituiu a festa da Divina Misericórdia, compreendeu que esta não era apenas mais uma devoção entre tantas.
Era, em suas próprias palavras, a mensagem para o terceiro milênio, uma resposta celestial às trevas espirituais de nosso tempo. Quando você reza o terço da Divina Misericórdia, participa de um plano divino para estes últimos tempos. Você se torna parte do que São João Paulo II chamou de a civilização do amor. Um exército de almas que opõem à cultura de morte a força mais poderosa do universo, a misericórdia divina que flui do coração de Cristo. Mas o impacto celestial do terço vai ainda mais longe. Faustina testemunhou como esta oração tinha um efeito extraordinário sobre as almas do purgatório. Vi como as chamas que purificavam as almas diminuíam de intensidade quando o terço era rezado por elas, escreveu. Algumas almas eram completamente libertadas durante uma única recitação. O poder libertador desta oração se estendia até mesmo às almas mais esquecidas e abandonadas, para quem ninguém mais rezava. Jesus explicou a Faustina por que este terço tinha tal eficácia para as almas do purgatório quando é rezado junto a um moribundo ou por uma alma já falecida. Os méritos infinitos de minha paixão são aplicados a essa alma de uma maneira especial. A justiça divina é satisfeita e minha misericórdia envolve a alma. Este é um aspecto pouco conhecido das revelações à Santa Faustina. O terço não apenas pede misericórdia, mas oferece a Deus uma compensação pelos pecados da alma, através dos méritos infinitos de Cristo. O que acontece no céu? Quando você reza o terço por um pecador obstinado, que rejeita Deus e parece além da possibilidade de conversão, Faustina viu como, nesses casos, a recitação do terço criava uma espécie de cerco espiritual ao redor daquela pessoa. As graças obtidas não eram impostas à força, respeitando o livre-arbítrio, mas criavam oportunidades sobrenaturais de conversão, momentos de clareza espiritual, encontros providenciais e circunstâncias que convidavam à mudança de coração. Vi como a alma de um pecador endurecido, pela qual rezei o terço por 30 dias consecutivos, gradualmente era envolvida por uma luz que ela não podia ignorar, relatou Faustina. Embora externamente parecesse não haver mudança, interiormente uma batalha tremenda estava acontecendo. Esta é uma revelação crucial. Muitas vezes não vemos os frutos de nossas orações porque o primeiro campo de batalha é o interior invisível da alma, não o comportamento externo. Uma das visões mais extraordinárias de Faustina ocorreu quando ela contemplou o impacto coletivo de todas as recitações do terço da Divina Misericórdia ao redor do mundo. Vi como um rio de misericórdia fluía do coração de Jesus, crescendo com cada nova voz que se unia à oração. Este rio formava uma barreira contra a justiça divina, adiando o tempo do julgamento e criando oportunidades de salvação para inúmeras almas. Esta visão explica por que Jesus insistiu tanto na propagação desta devoção, pedindo a Faustina que fizesse todo o possível para que o mundo conhecesse o terço da misericórdia. Não era apenas para o benefício individual dos devotos, mas para a salvação de toda a humanidade. Cada nova pessoa que abraça esta devoção fortalece esta barreira de misericórdia que sustém os justos julgamentos que nossos pecados coletivos teriam provocado. Você compreende agora a responsabilidade espiritual que recai sobre quem conhece este terço? Não é exagero dizer que o destino de muitas almas, talvez até o curso da história, pode ser alterado pela fidelidade com que você responde a este chamado à misericórdia. O próprio Jesus disse a Faustina: a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Mas há ainda um aspecto mais pessoal e consolador das revelações de Faustina sobre o impacto celestial desta oração. Jesus prometeu:
A alma que confia em minha misericórdia é a mais feliz, porque eu mesmo cuido dela. Esta não é apenas uma promessa de proteção externa, mas de direção interior. Faustina testemunhou como as pessoas que rezavam fielmente o terço desenvolviam uma sensibilidade especial à voz do Espírito Santo, uma capacidade aumentada de discernimento, uma paz que permanecia mesmo nas circunstâncias mais adversas. Vi como o próprio Jesus guiava estas almas, escreveu ela, inspirando-as interiormente, protegendo-as de decisões erradas, consolando-as nas aflições e fortalecendo-as nas tentações. Era como se ele estabelecesse sua morada naquele coração, governando suavemente seus movimentos interiores. Este acompanhamento pessoal de Cristo é talvez o fruto mais precioso, ainda que invisível, da devoção ao terço da misericórdia. Você já experimentou aquela paz inexplicável que às vezes segue a recitação fervorosa do terço? Aquela sensação de que, apesar de nada ter mudado externamente, algo foi profundamente resolvido no plano espiritual. Segundo Faustina, isso não é apenas um efeito psicológico da oração, é um reflexo de uma realidade celestial. O próprio Deus, respondendo à sua súplica, não necessariamente resolvendo o problema externo, mas fortalecendo-o interiormente para enfrentá-lo. Um dos aspectos mais misteriosos das visões de Faustina sobre o impacto celestial do terço envolve o que poderíamos chamar de sincronização espiritual. Ela observou que quando alguém rezava o terço com verdadeira confiança, ocorria uma espécie de harmonização entre o ritmo de seu coração e o coração de Jesus. Vi raios de luz conectando o coração do orante ao coração de Cristo, relatou ela, de modo que cada batida se tornava um ato de amor e confiança, mesmo quando a pessoa não sentia nada especial. Esta sincronização criava uma espécie de canal privilegiado de graça que permanecia aberto mesmo depois de concluída a recitação do terço. Era como se o orante permanecesse sintonizado na frequência da misericórdia divina, tornando-se mais receptivo às inspirações divinas e menos vulnerável às influências negativas. Os anjos guardavam este canal com especial diligência, observou Faustina, reconhecendo nele um meio direto de comunicação entre a alma e Deus. É importante compreender que o poder celestial do terço da Divina Misericórdia não depende dos sentimentos ou da sensibilidade espiritual de quem o reza. Faustina testemunhou como recitações aparentemente secas, distraídas ou mecânicas, ainda produziam efeitos sobrenaturais, desde que a pessoa mantivesse pelo menos uma intenção geral de confiar na misericórdia divina. Jesus me disse, escreveu ela, que aprecia até mesmo um único suspiro de confiança em meio a um deserto de dúvidas. Esta é uma revelação tremendamente consoladora para quem experimenta aridez espiritual ou luta com distrações na oração. O que realmente importa não é a perfeição da recitação, mas a disposição fundamental do coração. O próprio ato de escolher rezar o terço, mesmo sem sentir nada, é já um ato de fé e confiança que toca profundamente o coração de Cristo. Vi como Jesus olhava com especial ternura para as almas que perseveravam na recitação do terço, mesmo em meio a tentações de desistir, relatou Faustina. Era como se cada esforço para superar a resistência interior fosse mais valioso a seus olhos do que 100 recitações feitas com facilidade e consolação. Esta é a lógica paradoxal do céu. Muitas vezes, nossas orações mais fracas são as mais poderosas, porque contêm uma entrega mais pura e desinteressada. Chegamos agora ao ponto culminante das revelações de Faustina sobre o impacto celestial do terço da Divina Misericórdia. Jesus lhe mostrou como, no momento da morte, esta devoção adquire uma importância absolutamente crítica.
A alma que durante a vida tiver rezado este terço, disse-lhe o Senhor, receberá minha misericórdia na hora da morte. Mesmo que fosse o pecador mais endurecido, se rezar este terço uma única vez, receberá a graça da minha infinita misericórdia. O que acontece no céu neste momento supremo? Faustina viu como Cristo, fiel à sua promessa, interpõe-se entre a alma e o Pai, não para negar a justiça, mas para apresentar os méritos infinitos de sua paixão como resgate por aquela alma. É como se o próprio Jesus dissesse: esta alma confiou em minha misericórdia, eu me responsabilizo por ela. Neste momento, ocorre o que Faustina chamou de o milagre da misericórdia, uma última oportunidade de arrependimento, uma última chance de salvação. Os teólogos explicam que esta graça especial na hora da morte não é uma anulação mágica do livre-arbítrio ou das consequências do pecado. É antes uma extraordinária iluminação interior, uma clareza espiritual concedida à alma para que possa fazer sua escolha final com plena consciência do que está em jogo. É a misericórdia divina removendo os véus que muitas vezes obscurecem nossa visão espiritual durante a vida. Santa Faustina viu como esta graça operava até mesmo em pessoas que aparentemente morriam em estado de rejeição a Deus. Em seus últimos momentos, escreveu ela, através do poder do terço rezado por elas, recebiam uma luz interior que as movia a aceitar o abraço da misericórdia divina. Este é um dos maiores consolos da devoção à divina misericórdia. A esperança que oferece mesmo para os casos que humanamente parecem perdidos. É importante ressaltar, porém, que Jesus alertou Faustina contra a presunção. Quanto mais um pecador confia em minha misericórdia durante a vida, disse-lhe, mais abundantemente a receberá na hora da morte. O terço não é uma apólice de seguro espiritual, que permite viver no pecado com a intenção de um arrependimento de última hora. É antes um chamado à conversão contínua, um convite a viver já agora na luz da misericórdia divina. Este é talvez o aspecto mais transformador do impacto celestial do terço. Ele não apenas obtém misericórdia para nós e para outros, mas gradualmente nos transforma em pessoas misericordiosas. Faustina observou como os devotos fiéis desta oração desenvolviam uma sensibilidade especial ao sofrimento alheio, uma capacidade aumentada de perdoar, uma tendência natural à compaixão. Tornam-se, escreveu ela, ícones vivos da divina misericórdia, irradiando para outros a misericórdia que receberam. Jesus explicou a Faustina: através de você, como através deste terço, desejo conceder muitas graças ao mundo. Depois de sua morte, eles saberão o valor do que confiei a você. Esta profecia tem se cumprido de modo extraordinário. A devoção ao terço da divina misericórdia, inicialmente recebida com ceticismo e até oposição, espalhou-se por todo o mundo católico, transformando-se em uma das orações mais amadas e recitadas da Igreja contemporânea. O que realmente acontece no céu quando você reza o terço da divina misericórdia? Acontece uma revolução espiritual. O poder do sacrifício infinito de Cristo é aplicado às necessidades concretas de nossa época. As leis da justiça são temperadas com o bálsamo da misericórdia. As almas são resgatadas do abismo do desespero. A história da humanidade é sutilmente redirecionada. E seu próprio coração é gradualmente transformado à imagem do coração misericordioso de Jesus. Hoje, ao terminar este vídeo, faço-lhe um convite. Não deixe que estas revelações permaneçam apenas como um conhecimento intelectual. Experimente por si mesmo o poder sobrenatural do terço da divina misericórdia. Reze-o hoje, especialmente pelas almas que mais necessitam de misericórdia. Reze-o pelas situações que parecem humanamente impossíveis. Reze-o com a
Simples confiança que Jesus pediu a Faustina. Jesus, eu confio em vós. E lembre-se sempre, cada vez que suas mãos seguram as contas deste terço, cada vez que seus lábios pronunciam pela sua dolorosa paixão, você está participando de um dos maiores mistérios espirituais de nossa época. Você está tocando o próprio coração de Deus. Você está mudando, invisível, mas realmente, o destino de almas, o curso da história, a própria face da Terra. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, revelaremos os segredos ocultos das promessas de Nossa Senhora de Fátima que poucos católicos conhecem. Estas revelações podem mudar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Clique no card e confira agora mesmo. A salvação de muitas almas pode depender disso.